Boa tarde a todos. Vamos a mais um estudo do Reforma Íntima Sem Martírio. Hoje nós vamos concluir o capítulo 11, que tem o título, como vimos já no início, da semana passada, A Arte de Interrogar. Aprendemos que é muito importante fazer as perguntas certas, mais do que obter as respostas. A gente aprende isso na escola, aprende isso na vida, e mais do que nunca para o aprimoramento íntimo, para que a gente consiga de fato evoluir diante das exigências que a vida nos traz, nesse enfrentamento sempre desafiador. A gente precisa sim fazer as perguntas certas, entender quais são os aspectos relacionados à nossa existência que exigem esse grau cirúrgico, essa interseção extremamente perfeita, como um bom cirurgião, um bom analista, como um bom profissional faz na sua área. Saber entender o que perguntar, o que significa, para onde direcionar o nosso foco. Uma boa comparação é em relação ao fotógrafo, por exemplo, que dentro de um ambiente, maior ou menor, ao ar livre, ou dentro de uma sala, dentro de uma determinada realidade que o envolve, vai direcionar o foco, a câmera, para aquilo que lhe interessa. Então ele vai escolher, diante de todas as possibilidades possíveis, para onde direcionar a sua atenção. O foco, nesse sentido, faz a grande diferença. Tanto é que nós vemos os fotógrafos que são os campeões, aqueles que a gente admira na arte da fotografia, na capacidade de direcionar a câmera para aquilo que mais interessa, ressaltando detalhes que nós, com a nossa, vamos dizer assim, ignorância do assunto, não compreendemos ou não entendemos, revelam realidades extremamente interessantes, situações com as quais nós jamais poderíamos supor que pudéssemos tirar daquela realidade um foco, uma imagem, uma fotografia tão interessante. Não é isso? Pode ser de uma planta, pode ser de uma natureza morta, como se diz. O bom fotógrafo sabe extrair da realidade situações extremamente criativas. É a pergunta certa. Dentro da realidade que nos envolve, tanto exteriormente como interiormente, eu canalizar a minha atenção para aquilo que verdadeiramente interessa. E não ficar perdendo um precioso tempo, tirando fotografias e flashes de situações que no final não vão acrescentar muita coisa, quando muitas vezes desacrescentam. Por quê? Porque tiram a nossa atenção do que verdadeiramente interessa. Então vejam, nós vimos isso no estudo da hipnose coletiva e do acúmulo de informações que nos chegam no dia a dia, tem justamente essa intenção de nos distrair, chamando a atenção para outras coisas menos importantes ou até inúteis, frívolas, fúteis. Eles tiram nossa atenção, nosso foco daquilo que verdadeiramente interessa. E nós ficamos com a nossa energia, nossa atenção, com a nossa vida, perigosamente envolvida com situações que, na verdade, nada acrescentam. Por isso que a arte de interrogar é colocar o foco e a atenção naquilo que verdadeiramente interessa. E com as perguntas certas, delimitar esse foco e aprofundar o conhecimento naquilo que verdadeiramente interessa. Perguntar corretamente é ir tirando as camadas para que o conhecimento se revele. Não é assim? É desembrulhar a realidade a ponto de entendê-la em profundidade. E isso para nós é fundamental, porque nós temos que ser os especialistas de nós mesmos. Quem conhece mais você do que você mesmo? Ou quem deveria conhecer mais você do que você mesmo? Não é? Quem passa mais tempo com você é você. Por mais que uma opinião profissional é valiosa, e sempre é,
né, de um médico, de um psicólogo, ou dentro da sua profissão, de outras questões, essas opiniões, na verdade, servem de norteadores para que você faça a sua parte, para que você continue investigando aquelas questões com a tua vontade e o teu foco, porque principalmente é você que se conhece mais. E é você que trará essas respostas à medida que as perguntas são feitas. Percebe então o quanto que isso é importante? O quanto que esse foco, essa capacidade de interrogar corretamente e colocar atenção naquilo que interessa é fundamental, até para nós não nos distrairmos, para estarmos imunizados com essa avalanche de informações. Então a arte de interrogar justamente nos possibilita isso. E dando sequência ao estudo, né, a irmã se vem nos trazer uma questão extremamente conhecida, mas que sempre importante relembrar. Nós já sabemos que a educação dos sentimentos não é algo fácil, justamente porque vai exigir de nós esse grau de atenção especial. Nada superficial, nada fácil. Né? É algo que exige um esforço, um sacrifício, uma renúncia. Eu vou ter que realmente me esforçar para entrar dentro dessa realidade e para ir fazer ou para ir fazendo os questionamentos certos. Né? Então é algo difícil, não tenha dúvida. A irmã se faz uma comparação que ela diz que essa educação dos sentimentos, eu falei agora há pouco, é como uma cirurgia, né? E a cirúrgica, como a gente diz, a cirurgia é algo cirúrgico, é lá, naquele ponto, você não pode errar, né? Você vai fazer a incisão justamente no lugar correto. E é uma cirurgia normalmente corretiva, né? Dentro dos nossos sentimentos. Nós estamos avaliando algumas reações nossas, algumas questões que envolvem a nossa vida, e prestando atenção, nós vamos entrar lá naquela questão e começar a fazer correções. É cirúrgico, né? E isso faz do mundo emocional um complexo de vivências afetivas de longo curso, quais sejam, é o que nós acabamos de comentar, o esforço e a renúncia, né? Renúncia de hábitos, perda de expectativas, nós sabemos disso, quando nós colocamos expectativas exageradas em relação a algumas coisas, e em relação às vezes às pessoas, né, esperando muito, a gente sofre. Então a gente tem que aprender a diminuir ou perder as expectativas, né? A ansiedade por novas conquistas. Quem não é ansioso? A tristeza pelo abandono de vínculos afetivos, os conflitos de objetivos, muitos objetivos na nossa vida, e quase sempre uns conflitam com os outros. Para fazer as escolhas certas, eu tenho que ter um autoconhecimento para entender que de fato é importante para mim. A vigilância na tentação, acabamos de colocar, e nós colocaríamos aqui, além da tentação, a distração, né? Frente às informações que nos chegam todos os dias, de todos os lados, de uma forma exagerada, né? E aí a gente precisa estar imune a isso, por isso que a importância do foco e do autoconhecimento, né? O contato com o sentimento da inferioridade humana, a tormenta da culpa. Nós já também aprendemos isso, né? Nós temos que eliminar a culpa e substituí-la, na verdade, pela responsabilidade dos próprios atos, né? Sem culpa, né? Arrepender-se e seguir em frente. A severidade na cobrança ou na autocobrança, a sensação de esforço inútil, a causticante dúvida sobre quem somos e o que sentimos, não é? Sempre, a grande maioria de nós tem muitas dúvidas nesse setor. A insatisfação perante tendências que teimam em persistir, o desgaste dos pensamentos nocivos que burlam a vontade, então vão minando, né, a nossa força, vão nos distraindo, nos consumindo. São pequenos detalhes que, somados uns aos outros, se transformam em algo realmente perturbador, na grande maioria das vezes. Olha só quanta coisa, né? Nós temos que estar atentos para nos desvencilhar de umas delas e para nos imunizar frente a outras, né? O medo de não conseguir superar-se, os desejos inconfessáveis que humilham os mais santos ideais, o sentimento de impotência ante os pendores, a insegurança nas escolhas e outros tantos dramas afetivos. Então, por isso que é complexo. Não é coisa simples. Mas o crescimento e a nossa transformação em um ser perfeito
como nós temos um modelo, né, o Mestre Jesus, não é algo fácil. Porque se fosse fácil, a princípio não teria valor, concordam? Seria algo que perde o valor, né? Porque se mistura, fica muito igual. O compromisso com a individualidade e o crescimento interior é algo realmente difícil, porque envolve inúmeros aspectos. Um ser perfeito, da qualidade de um mestre, como foi e continua sendo Jesus, é muito grande. Veja tudo o que ele fez. E ele não fez tudo. Escondeu, entre aspas, muitas coisas, porque nós não estávamos preparados, né? Ele mesmo disse isso. Sois deusas, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Esse muito mais ainda está para ser descoberto. E se nós não conseguimos ainda atingir o grau evolutivo do Mestre, dentro daquilo que ele se apresentou, daquilo que ele apresentou para nós, imagino que ainda está por vir após a conquista dessa evolução, né? Então, por isso que não é algo simples. Sermos perfeitos exige multicapacidades em todas as áreas, né? E aí, a recomendação de Santo Agostinho nos auxilia a fazer as perguntas certas. Ele fala aqui: formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos, ele só pede alguns minutos, para conquistar uma felicidade eterna. Pode ser até mais que alguns minutos, não compensa? O sábio de Hipona, né, Santo Agostinho, acrescenta: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com qual objetivos procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outro, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então lembra que nós já tratamos muito dessa questão que envolve o próprio desencarne, e que é de bom alvitre, é muito inteligente que nós antecipemos algumas questões da nossa vida. Não esperar, né, o desencarne para estarmos frente a frente com situações íntimas que nos incomodam. Então essas perguntas certas, essas interrogações profundas que nos sugere Santo Agostinho, serve de um mapa, né? Serve de sugestões ou de intuições possíveis para que eu procure mergulhar na realidade de mim mesmo. Então essa educação das emoções é imperativo de a gente encontrar essas partes ignoradas da nossa intimidade espiritual nos resgates de valores divinos adormecidos. Então nós sabemos que existe uma potencialidade muito grande interiormente que ainda não está sendo explorada. Ao nós invadirmos, né, de forma correta esse interior, nós vamos começar a encontrar situações que normalmente não encontramos. Por quê? Porque não buscamos. E elas não afloram por si só. Muitas delas encontram-se mais escondidas, exigindo de cada um de nós esse compromisso, esse esforço de autoconhecimento, né? A irmã nos coloca mais algumas situações para que a gente possa entender, né, como agir no sentido do autoconhecimento. Nós estudamos no capítulo 10, né, há 2 semanas atrás, a questão do reflexo matriz. E nós aprendemos lá que essa matriz interior, essa questão profunda, é a que acaba, né, fazendo com que os reflexos ocorram. Eu sou de uma determinada situação, eu sou de um determinado jeito e eu tenho uma tendência a reagir sempre da mesma forma, porque já existe um reflexo condicionado. Muito desse reflexo condicionado está atrelado à minha intenção, aquilo que eu consciente ou inconscientemente quero para a minha vida. Então, alguém que de repente tenha uma tendência a desconfiar muito do próximo, né, que tem uma insegurança muito grande com relação aos relacionamentos, talvez por ter sido no passado lesado e injustiçado, às vezes até inconscientemente ele sempre vai agir nos relacionamentos com muita precaução,
né? Vai ser muito introspectivo, vai se expor muito pouco, não vai dar muita oportunidade para que os outros o conheçam a fundo e vai ter sempre uma certa insegurança em aprofundar relacionamentos. Pode ser, inclusive, alguma questão desse reflexo matriz em que ele, em determinado ponto do relacionamento, em que isso tende a se aprofundar, ele largue, né? Ele deixe de se relacionar com aquela pessoa por uma insegurança nesse aprofundamento. Então, isso pode estar condicionado a uma questão interna profunda. Por isso que as intenções, nos fala Emmanuel, são o dial da consciência, né? Ela que regula como que a gente estabelece as nossas crenças, que são aquelas intenções profundas. Por elas sintonizamos com as faixas mentais que desejamos naturalmente ou que escolhemos pelo poder da decisão da vontade. Conhecer essas intenções profundas naquelas vivências e identificar o seu teor moral é uma rica fonte informativa sobre a vida subconsciencial. Com que intenção nós estamos praticando tal ato? Qual a intenção ao dizer algo a alguém? É dar um passo atrás, né, e ir na raiz das nossas ações. Por que eu reagi desta forma frente a uma determinada situação? Por que eu estou agindo dessa forma em relação a determinada pessoa? O que está por trás destas questões? O que eu quero com isso? Qual que é o propósito? Qual que é a intenção? Então, qual que é o tema principal da minha existência? Né? Eu quero me dar bem materialmente? Eu quero ter sucesso na minha profissão? A minha vaidade exige que eu seja uma celebridade, que eu tenha fama? Então, o que me move? Né? O que de fato me move? Se nós pegarmos as grandes personalidades da humanidade, tanto no campo religioso, mas também no campo científico, nós vamos encontrar, por exemplo, que as grandes descobertas, né, frente às ciências, podemos pegar um Isaac Newton, Albert Einstein, né, tantos outros, né, aí na área da medicina agora com as vacinas, imunizações, né, um Pasteur, e muitos outros que se dedicaram com afinco e em profundidade para conseguir desvendar esses mistérios, né, que envolvem a ciência. Eles tinham uma intenção, né? Eles renunciaram, alguns deles, a tudo, né? Renunciaram às vezes até a própria saúde para, com muito afinco, ter essa intenção de revelar à humanidade e a si mesmo determinado campo da ciência, né? Se nós pegarmos alguns santos ou esses seres que se dedicaram à humanidade, nós temos uma grande referência no Espiritismo, que é o Chico, né? Se nós analisarmos o que estava por trás das intenções do Chico, dentro daquela pureza e daquele esforço, nós vamos ver que era uma intenção muito nobre, muito pura, em realmente e evidentemente auxiliar o próximo e trazer uma mensagem reveladora dentro dos livros que ele psicografou. Essa intenção fez dele a vida dele, a grande obra. Então, qual que é a nossa intenção? O que nós de fato queremos para a nossa existência, frente a todas as possibilidades possíveis a serem precipitadas? Então, isso é fundamental. Muitas pessoas, mas muitas pessoas, envolvidas ou não numa hipnose coletiva, adormecidas ou não dentro de uma letargia, de uma apatia. Nós estamos muito no livro passado, Mereço Ser Feliz, a questão do piloto automático, lembra? A pessoa está no piloto automático, ela já não reflete, ela faz e não sabe por que faz, ela vai empurrando a vida com a barriga e não consegue entender que há necessidade de despertar desse transe, né? O filme A Matrix é fundamental, né? A gente sempre lembrar, porque retrata muito isso, né? Estar dentro de uma Matrix, de uma 3D, que consome a nossa existência de uma realidade exterior. A gente tem que ter essa noção para poder, sempre que possível, olhar para dentro de nós e entender que a realidade interior é a verdadeira. O que está no mundo concreto é, assim, uma ilusão. É a energia condensada que pode fazer-se e desfazer-se frente à vontade humana. Então, esse compromisso, né, de termos a possibilidade de despertar desse transe é fundamental.
interrogar, fazer as perguntas certas, é escolher as respostas depois. Não é? Se você fez já a pergunta errada, independentemente de a resposta ser verdadeira ou não, ela nada vai acrescentar. Por quê? Porque foi uma pergunta inútil, uma pergunta que, independentemente de qual seja a resposta, não acrescenta nada. Por isso a importância de valorizar quais são as intenções que estão por trás dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus atos, das minhas atitudes e das minhas escolhas. Né? Nesse sentido, é muito importante, nos fala a irmã, se dar nome aos sentimentos. Esses sentimentos que vivenciamos precisam ter nome a fim de dilatar o discernimento sobre a vida emocional. Escolha um episódio do seu dia e interrogue perseverantemente que sentimento estava por trás daquele acontecimento. Qual era o sentimento? Porque às vezes, dentro do trabalho, por exemplo, a pessoa começa a ter uma atitude mais conflitante em relação aos colegas de trabalho, e isso não quer dizer que a pessoa esteja com ciúme ou esteja deliberadamente, querendo atingir esta ou aquela pessoa por qualquer motivo. Não. Às vezes ela está insegura. O sentimento por trás daquela reação é uma insegurança muito grande. E muitas vezes, o melhor para a cabeça da pessoa é o ataque, né? É ferir para se sentir mais seguro. Então é uma reação que não é a correta, mas é um reflexo. E por trás disso está um medo, uma insegurança. A gente sabe que o animal acuado, né, quando ele se sente ameaçado, ele reage. Até o mais pacífico, não é isso? A gente brinca muito na roça, brinca lá das galinhas chocas, né? Uma galinha que é um ser extremamente pacífico, quando, né, está chocando lá os pintinhos, se você se aproxima e ela se sente ameaçada ou sente que a prole está ameaçada, ela reage, né? Ela reage com violência. O que está por trás dessa reação? No caso do animal é instintivo, mas se for no caso do homem, a insegurança, o medo, né? Está sendo ameaçado por algum motivo, então a reação vem. Por isso que é importante a gente avaliar quais são os sentimentos, né? Às vezes pode ser uma vergonha, né? Em outras situações pode ser uma ansiedade muito grande. Então tem muitas questões que precisam estar estabelecidas para dar nome, como se diz, aos bois, não é isso? Cuidemos de não ampliar nossas refregas íntimas com mecanismos de fuga e suposta proteção, como a negação daquilo que sentimos. Sem fugas e sem negação. Importantíssimo. Né? Se não tivermos coragem para o enfrentamento interior, não faremos muito progresso na arte de descobrir as nossas mazelas e mesmo as nossas qualidades. Preciso ter coragem e perseverança. Imprescindível, então, admitir o que sentimos, sem medos, sem fugas, sem subterfúgios de defesa, mas com muita responsabilidade para que não penetremos os meandros da fantasia. Por que sentir e nomear o sentimento em relação a essa criatura? Qual a razão desse meu sentimento em circunstâncias como a que experimentei? Então, as nossas reações aos desafios da vida, mesmo que não sejam felizes expressões de equilíbrio, são valorosas medidas aferidoras dos nossos sentimentos. Então, a hora que eu vejo o ato refletido no exterior, ou o reflexo dele na reação das pessoas, naquilo que ocasiona, pelo fruto eu conheço a árvore, pelas relações e pelas reações eu conheço a causa, analisando essa relação de causa e efeito, em profundidade, eu consigo sim determinar qual a raiz do sentimento ou a raiz da intenção. É como um médico que vai diagnosticar uma determinada doença, ele vai pesquisar a fundo, vai fazer exames, vai fazer perguntas, vai tocar, vai analisar na intenção de diagnosticar qual a causa daqueles sintomas, daquela doença. Essa dor de cabeça, da onde vem, né? Porque não adianta tratar o efeito dando um analgésico, né? Eu elimino o efeito, mas a causa permanece, né? Então eu não posso mascarar a minha vida a vida inteira cuidando dos sintomas, dando um tapinha aqui, um tapinha ali, uma maquiagem aqui, uma tinta aqui, um verniz aqui, se eu não vou numa profundidade, né, das causas que estão fazendo acontecer, né, a minha existência, a minha vida.
estão definindo como eu estou agindo no mundo. Então eu preciso investigar em profundidade. Então todas as nossas reações e todos os nossos reflexos, mesmo aqueles mais insignificantes, são indicativos, são sinais que vão me ajudar a fechar esse quebra-cabeça, né, peça por peça, as mais inúteis até as mais úteis, para que eu consiga depois entender qual a causa matriz daquelas ações, né, quais as intenções. Então, cultivar a empatia é importante também por isso. Aprender a se colocar no lugar do outro e sentir o que sente, entender-lhe as razões e procurar estudar os motivos emocionais de cada pessoa é importante. Todos temos uma razão no reino do coração para fazer o que fazemos. Então questionemos por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo e que motivações levam alguém a fazer o que faz. Então, o processo empático, além de ser importantíssimo nas relações, né, colocar-se no lugar do outro, é um aliado na autoanálise. Se eu tenho uma capacidade empática boa e se eu consigo fazer essa transação, né, de me colocar na visão do outro, eu consigo, inclusive, com a visão do outro, olhar para mim mesmo. Eu consigo ver nos olhos dos outros como ele me enxerga. E vendo como ele me vê, ou como o outro me vê, eu vou fechando várias visões de mim mesmo. Olha que interessante. Olha que extraordinário o processo empático. Quanto mais empático eu for, mais eu me conheço. Porque eu consigo distinguir nas inúmeras visões alheias um pedaço de mim. Porque cada um tem uma visão de mim, porque cada um é único. Meu pai me enxerga de uma forma, minha mãe me enxerga de outra, meus irmãos me enxergam de outra, meus amigos me enxergam de outro e, muito importante, meus inimigos me enxergam de outro jeito. Então essas várias facetas, ou essas várias faces do mesmo Evandro, refletidas nas opiniões daqueles que me cercam, vão contribuir para que eu me conheça melhor. Então, desenvolver a empatia, ou desenvolver o processo empático é fundamental para o nosso crescimento, né? Então até o Hahnemann nos diz isso, nós estudamos ele também a semana passada, né, com os vários tipos de pessoas, e ele que nos traz a introdução, né, lembra do capítulo, né? Muita perseverança e muito esforço são necessários. Isso pode e vai levar muitos, né, a preferir a ilusão de cultivar uma ideia falsa, de que é impossível mudar a nossa natureza, lembra? Eu nasci assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, é um ledo engano. Está mais do que provado que com esforço e perseverança eu consigo modificar quem sou. Eu consigo me aprimorar, crescer, evoluir, me transformar, né? Reformar-me intimamente. Basta esforço. E por tudo que nós estudamos até aqui, fica claro que a grande maioria de nós não faz esse esforço. É mais fácil eu estar com o controle remoto da vida, mudando o que é exterior, né? Mudando de canal, mudando de amizade, mudando de casamento. É mais fácil eu dar um clique, desligar, avançar, retroceder, como aquele filme muito interessante, né? O Clique, do que, né, eu abandonar o controle das questões externas, pelo menos algumas vezes ao dia ou na semana, e esforçar-me interiormente para perscrutar o meu interior. Vai exigir um esforço maior, com toda certeza, né? A gente encerra, então, o capítulo 11, valorizando muito essa fortaleza interior. Esse autoconhecimento, à medida que você consegue se ambientar com mais naturalidade dentro de você mesmo, quando você vai ocupando esses espaços interiores vazios, você vai se tornando mais forte. A tua fortaleza íntima, nós estudamos muito isso no Merecer Feliz. Lembra? O patrimônio espiritual, a fortaleza íntima é importante. Por quê? Da semana passada para essa, né, nós tivemos um evento no dia 24, né, quase que no meio da semana, aí, entre o domingo passado e esse, que é uma grande transformação global, né? Uma situação que era prevista, mas que todos nós, pelo menos a grande maioria, torcia que não ocorresse, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. É um evento exterior de alta magnitude, que mexe em muitas coisas, que detona muitos processos. Nós tivemos também eventos naturais bastante delicados, como em Petrópolis, como aqui em Capitólio, né? Que a natureza revelou a sua força.
ceifando vidas, inclusive. Nós falamos sobre isso, né? Que, na verdade, ninguém morre, muda de domicílio. Mas, independentemente disso, não sejamos nós os provocadores disso, né? Que nós possamos ter uma vida correta e nobre no sentido de evitar, claro, essas questões. Muitas não competem a nós, como é a questão das forças da natureza, que às vezes, né, é uma reação ao que fizemos, sim, mas que nós agora, onde estamos, no presente, não temos esse controle. Outras nós temos. Só que o controle interno nós temos. Nós é que decidimos como vamos reagir frente a tudo que nos acontece. Se vamos reagir com violência, se vamos reagir com descrença, com medo e insegurança. Por isso que o conhecimento interno, a fortaleza íntima é importante. Porque aconteça o que acontecer, portas afora do meu interior, aconteça o que acontecer no mundo, o meu mundo íntimo é preservado. E ele não muda, ele é firme no sentido de que é seguro, que tem fé. Então a fortaleza interior é importante. Frente a tudo o que está acontecendo e ainda irá acontecer nessa transição planetária, nas descobertas que virão, algumas surpreendentes, outras nem tanto, nas convulsões sociais naturais de toda a época de transformação, de choque de ideias, de polarizações excessivas, de extremismos, né, e de guerras, infelizmente, frente a tudo que vai acontecer ainda, é importante que nós estejamos bem. Então, o crescimento e o autoconhecimento interior te dá essa fortaleza íntima de você enfrentar, seja o que seja, com equilíbrio, com paz, com fé, com segurança, com confiança, com amor, com respeito, com todas as virtudes necessárias do verdadeiro cristão. Relembremos o nosso querido mestre, como ele agiu e reagiu frente a tudo o que aconteceu, o quanto ele era seguro, o quanto ele era equilibrado e pacífico. Bem-aventurados os pacíficos, dizia e diz ele. Então isso é importante. Por isso que a reforma interior, ou o conhecimento, o autoconhecimento de si mesmo é importante. Então façamos esse esforço, vale a pena. E que o Mestre possa continuar estando a abençoar esta humanidade. Tudo o que acontece tem um propósito. E se Deus é justo e bom, o propósito igualmente é justo e bom. Às vezes algumas cirurgias são necessárias para que o organismo sobreviva. Que o Mestre então esteja conosco, tenhamos um bom final de domingo, né? Que tenhamos uma semana extremamente pacífica, tranquila. Vamos emitir muita paz, muita luz, vamos orar por todos, não só pelos ucranianos, como normalmente a gente ora mais pelas vítimas, mas vamos orar muito pelos algozes. Vamos orar muito por aqueles que perpetuam muitas vezes a própria violência. Oremos por todos, que possamos vibrar muito paz e muito amor a todos eles. Então, que Jesus nos abençoe, que tenhamos um ótimo domingo e até domingo que vem.